Certo. Bom, já está gravando. Pessoal, então vamos lá. Para a gente iniciar a nossa aula, então, desde já boa noite para vocês. Hoje nós vamos trabalhar um tema bem interessante, tá? Do ponto de vista de importância, né? Do conteúdo, porque hoje nós vamos abordar um tema que ele envolve a parte de química do solo, tá bom? A parte mais de química, mas que faz parte do conteúdo de vocês, porque lá na classificação, quando a gente for classificar solos, a gente vai trabalhar este conceito aqui: solos eutróficos e solos distróficos, beleza? Então, hoje nós vamos especificamente trabalhar esses dois temas, tá? O que é um solo eutrófico, o que é um solo distrófico e como que a gente consegue chegar nessas situações, beleza? Que envolve, está bem relacionado, solos eutróficos e distróficos, com a parte de fertilidade, certo? Está relacionado com a parte de fertilidade do solo, que é a parte de química, tá? Mas, para classificação, que vai ser os assuntos lá no final da disciplina que nós vamos abordar, sobre classificação de solos, dentro de uma etapa da classificação, nós vamos categorizar e classificar os solos como solos distróficos ou solos eutróficos, que está diretamente relacionado com a fertilidade. Beleza? Certo. E para a gente começar, é importante a gente fazer uma introdução para vocês do que eu quero dizer em relação à fertilidade. Então, vamos, primeira coisa, entender o seguinte. Lembra lá da parte no resgate, fazendo o resgate da aula passada, a gente não trabalhou textura? Lembra? E na aula passada a gente trabalhou esse tema, textura, certo? E dentro da textura, quais são os componentes que constituem a textura aí, pessoal, do solo? Quem que pode responder aí, se habilitar e responder? O que é textura? Pessoal, foi o tema da aula passada. Isso, boa. Porcentagem de areia, silt e argila, né? Só para a gente recapitular aqui, porque eu vou fazer um link, tá? Então, de areia, silt e argila, certo? Dentro dessa textura, pessoal, esse sujeito aqui, ó, ele também funciona como coloide. Ele também funciona como coloide, tá? Dentro da textura do solo, as argilas, aí aqui é a argila mais matéria orgânica, funcionam como coloides, tá? Então, a argila da parte da textura mais a matéria orgânica funcionam como coloides. Aí, a minha pergunta vai, então, para a gente fazer um link, né? Por que eu estou falando isso? Porque a areia não funciona como coloide, o silt não funciona como coloide. Apenas a parte mineral, argila e matéria orgânica na forma de humus vão funcionar como coloides. E o que de acho que é um coloide? Essa é a pergunta. Não sei se vocês já têm familiaridade com esse tema, acredito que não, tá? Mas o que é um coloide? O que é um coloide? Bom, o coloide, primeira coisa de definição, se a gente for definir um conceito de coloide, eu posso definir como uma partícula mineral ou orgânica Então, partícula mineral ou orgânica menor. Olha lá, ó. Mais uma vez, vamos falar de tamanho. Menor que
0,002 milímetros. Então, só para a gente pegar, só recapitular da aula passada, lembra que eu falei para vocês sobre granulometria, né? Só para a gente voltar aqui na granulometria, olha lá, ó, argilas, diâmetro menor que 0,02 milímetros. Então, por que só as argilas que vão formar como colóide? Porque ela é uma partícula mineral menor, aqui, ó, menor que 0,02 milímetros. E aí, quando eu falo mineral, eu estou basicamente falando das argilas. Aqui são as argilas. E quando eu falo orgânica, eu estou falando da matéria orgânica. Beleza? Então, um colóide é uma partícula mineral orgânica menor que 0,02 milímetros. E, além disso, o colóide, vou desenhar aqui uma estrutura de um colóide, tem que desenvolver cargas elétricas, tá? Então, cargas elétricas na superfície. Oi. Não tem como o senhor arrumar aí um pouquinho só a imagem? Tá meio embaçado aqui para nós. Fazendo grande... Então, é porque, na verdade, o que acontece? Eu tô projetando do meu iPhone. Aí tem a ver com a qualidade da câmera, do vídeo que você está assistindo e da internet também, entendeu? Aí não é comigo especificamente, entendeu? Beleza. Porque eu estou projetando, inclusive, do meu celular, que é a melhor câmera que eu tenho, entendeu? Tá, porque no meu celular, não sei quem tá acesso ao celular, se tiver um celular iPhone ou qualquer outro celular, a imagem com certeza vai ser melhor, porque você deve ter, provavelmente, vendo pelo computador, não é isso? Isso. Então deve ser por isso. Aí não tem a ver com a imagem que eu estou transmitindo, e sim como você está recebendo a imagem, entendeu? Pelo sistema operacional que recebe a imagem. Por isso que ela fica um pouco distorcida. Beleza. Vai melhorando aos poucos, professor. Oi? Mas eu tô gravando a aula, tá bom? E aí vocês podem ter acesso à aula depois no portal, caso vocês não consigam entender ou não ficar visível o que eu estou escrevendo, tá bom? Mas vamos lá, então. Voltando aqui. Professor. Sim. Professor, eu sou o José. Beleza. O professor está me ouvindo? Tô ouvindo. José, né? Pode falar. As pessoas estão apresentando em forma de PowerPoint. Acho que não seria melhor montar PowerPoint para nossas aulas? Sim, eu vou pensar um esquema de PowerPoint, porque acontece, como eu falei para vocês, o nosso material, ele é um material que é de anotação. Mas aí eu vou ter que começar agora a bolar com vocês, porque eu faço vários esquemas, escrevo fórmulas químicas, entendeu? A ideia era ter essas aulas mesmo no quadro, que é o meu perfil de aula. A maior parte do meu conteúdo das disciplinas, eles são por anotações minhas mesmo, que eu já fiz durante a minha vida, e por aulas práticas, entendeu? Nos laboratórios, etc. E aí eu estou tendo uma certa dificuldade. Por quê? Porque como meu material é tudo por anotação, eu tenho que começar a transportar esse material por uma aula PowerPoint. Só que como são várias disciplinas que eu estou fazendo isso, algumas eu estou fazendo dessa forma que eu acho melhor, porque a gente fica mais dinâmico, a gente trabalhando algumas coisas que eu quero falar com vocês. Então, por exemplo, para mim desenhar a estrutura das argilas, etc., é muito melhor eu desenhar elas no papel, entendeu? Mas eu vou tentar mesclar isso com vocês. Eu estou gravando as aulas. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem assistir novamente. E se tiver algum outro problema de aprendizagem, não entendi, a gente repete isso novamente na aula presencial, tá bom? Não, tá ok, porque muitas pessoas gostam de acompanhar e já ir tomando anotações, sabe? E a câmera tá muito embaçada, muito ruim. Eu mesmo gosto de ir acompanhando e já anotando no caderno, sabe? Mas tá bom, vamos melhorar. Beleza.
Eu vou disponibilizar o vídeo para vocês também. Qualquer coisa você pode assistir novamente. Tá? Mas aí, semana que vem, se tiver aula online ainda, eu vou fazer o esforço de fazer uma projeção no próprio computador mesmo. Eu acho que dá para fazer. Eu vou tentar arranjar um esquema para fazer isso, para melhorar, beleza? Beleza, obrigado, professor. Tá, então vamos lá. Voltando então aqui, pessoal. Então, dentro da parte dos colóides, tá? Os colóides, como definição, são... Então, pode definir como uma partícula mineral ou orgânica menor que 0,02 milímetros, beleza? Quando a gente trabalha com mineral, nós estamos basicamente falando das argilas, lá da parte da textura do solo, que é a menor partícula de, mineral que um solo pode ter, é uma argila. E orgânica, eu estou falando de matéria orgânica mesmo. E nesse caso, quando eu falo de matéria orgânica, eu estou falando de humus, tá? Basicamente de humus, tá? Porque a matéria orgânica também é subdividida em várias partes. E o humus, ele é uma das partes da matéria orgânica, tá? E aí, além do tamanho, além do colóide tem que ser menor que 0,02 milímetros de diâmetro, vou colocar aqui, de diâmetro, eu estou falando de diâmetro, além dele ter isso, o colóide, ele também tem que desenvolver cargas elétricas em sua superfície, tá? Então, aqui eu desenhei para vocês basicamente como se fosse um colóide, uma partícula, vamos imaginá-la aqui, tá? Essa partícula, e ela desenvolve cargas elétricas aqui, tá vendo? E essas cargas elétricas na superfície, elas conseguem reter e trocar íons minerais com o solo. Então, por exemplo, um cálcio, vou desenhar o cálcio aqui, ó. Eu acho que não está legal com essa, não. Vou fazer com outra caneta. Então, vou desenhar, por exemplo, um cálcio aqui, vou desenhar o cálcio novamente. Certo? Então, um cálcio, ou então um H+, que não é nutriente, mas é íon, ou então alumínio, que não é nutriente, mas também está presente. Então, essa retenção e troca, tá? Essa retenção de íons e troca, ela é uma propriedade específica dos colóides, tá? Então, um colóide, além de ser uma partícula mineral ou orgânica menor que 0,02 milímetros, ele também tem a capacidade de reter íons, tá? Então, acaba retendo íons, tá? Então, acaba retendo íons, né? E esses íons vão acabar sendo íons minerais ou íons orgânicos. Esses íons podem ser nutrientes ou podem ser não nutrientes, mas eles retêm, beleza? Então, o colóide ele tem essa capacidade, é como se fosse uma esponja, tá? Que absorvesse para si alguns nutrientes, beleza? Alguns nutrientes. E aí é a partir deste princípio que surge o que a gente chama de CTC, capacidade de troca de cátions, que a gente fala sobre CTC potencial, CTC efetiva, saturação por alumínio, saturação por bases e soma de bases. Então, todos esses conceitos da parte de química do solo estão basicamente relacionadas com essa capacidade que as argilas e que a matéria orgânica tem de reter e trocar íons com o solo, beleza? Certo. Aí agora, isso aqui é só uma introdução, tá? Agora eu vou focar com vocês especificamente sobre essa questão de retenção e troca de íons, beleza? Deixa eu desenhar novamente aqui, então, para vocês, um colóide. Eu vou ampliar agora aqui para vocês, para ficar melhor. Então, um colóide aqui, tá? Ele está lá, certo? Desenvolvendo cargas elétricas em sua superfície, beleza? Então, aqui eu estou considerando que aqui são as cargas elétricas. E eu
considerando que esse aqui é o meu colóide. Tá? Esse colóide pode ser, então, por consequência, pode ser uma argila ou humus. Beleza? Certo. E aí, o que acontece? Dentro dessa CTC, dentro dessas cargas elétricas, elas podem reter e trocar íons com o Sol. Beleza? Então, aqui está o colóide. Agora, vou dar uma pausa só para a gente introduzir um outro conceito, tá? Porque eu falei de cargas elétricas, falei de íons, e eu tenho que conceituar isso com vocês também. Então, utilizei esse termo, é um termo que vocês vão utilizar muito na química do solo, na parte de química, e a gente tem que entender o que são íons, tá? Então, o que é um íon, basicamente? Um íon pode ser dividido em duas categorias, em cátions e ânions. Tá? Isso aí, pessoal, é química básica, tá bom? Eu estou fazendo uma recapitulação. Então, o que são exemplos de cátions? Vou dar um exemplo aqui. Cálcio, olha lá. Potássio, alumínio. Todos esses são cátions. Agora, ânions. Cloro, o nitrato, a nitrogênio na forma de nitrato, são ânions. Então, o que é cátion e o que é ânion? Cátion, então, nada mais é do que um íon em que eu tenho cargas elétricas positivas na última camada de valência, ou seja, está faltando elétrons para o seu equilíbrio iônico, o seu equilíbrio molecular. E nos ânions é ao contrário, está sobrando um elétron. Então, esse sinalzinho de menos significa que está sobrando elétron, e aqui que está faltando. Aqui é só uma revisão, tá, pessoal? Então, aqui é sobrando, aqui está sobrando elétron, e aqui está faltando elétron. Então, esse numeral, inclusive, por exemplo, alumínio mais 3, significa o quê? Significa que nesse íon de alumínio, que é um cátion, está faltando 3 elétrons para completar o seu equilíbrio molecular. No caso aqui do cloro, que também é um íon, na forma de ânion, está sobrando um elétron no seu equilíbrio molecular. Beleza? Então, a diferença entre cátions e ânions é basicamente essa. Mas ambos são íons. E o solo, lá o colóide do solo, lá as argilas e o humus, tem essa capacidade de reter e liberar esses íons, tanto cátions quanto ânions. Beleza? Tanto cátions quanto ânions. Então, a gente definiu então, o que é íon, porque isso vai ser importante. O tempo todo estou falando de íon, de cátions, de ânions, etc. Tá? Então, voltando para lá, então, para nosso tema da nossa... Tá aqui, então, o que é o nosso colóide. Tá? Então, o nosso colóide, que é uma argila ou humus, desenvolve cargas elétricas em sua superfície e tem a capacidade de reter e liberar esses cátions do solo. Então, por exemplo, o alumínio é um exemplo de um cátion. Tá? O hidrogênio, o H+, um outro cátion. O cálcio, né? Ca2+, outro. O magnésio, tá? O potássio e assim por diante, beleza? Para a gente trabalhar lá o conceito de solos ricos e pobres em fertilidade, nós vamos ter que entender que quanto mais íons na forma de cátions for retidos, maior vai ser a capacidade de troca de cátions que esse solo tem, beleza? Então, recapitulando, então, para vocês entenderem. É a partir dessa habilidade que o colóide tem de reter e trocar cátions que
surge o conceito de CTC. Capacidade de troca de cátions. Então, a CTC de um solo nada mais é do que a capacidade de troca de cátions, certo? Que é essa habilidade aqui, tá? Que o solo tem de reter íons na forma de cátions. Então, quanto maior for a CTC desse solo, maior vai ser a capacidade de reter esses cátions, que são íons, né, nesse caso. Beleza? Certo. Então, a partir dessa CTC, que a gente vai conseguir entender se o nosso solo ele é eutrófico, ou seja, rico em nutrientes, ou distrófico, pobre em nutrientes. Como? De que forma? A partir das formulazinhas que vocês vão ter que anotar aí, porque é a partir do cálculo delas que a gente consegue saber se o nosso solo ele é pobre ou rico em nutrientes. Beleza? Então, vamos lá. Um exemplo, então, para mim passar as formulazinhas para vocês entenderem o que eu estou falando, certo? Então, vamos lá. Como que eu calculo a minha CTC, então, que é essa capacidade de troca de cátions? Então, a CTC do meu solo, ela é dividida em duas, tá? CTC, que a gente chama de potencial, tá? É uma. E a outra, que a gente chama de CTC efetiva. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença das duas, entre as duas? CTC potencial e CTC efetiva. Então, a CTC potencial, eu vou ter a presença do meu hidrogênio. Então, é a quantidade de H+ livre em solução. Depois, eu tenho a soma, além do hidrogênio, mais a soma do alumínio presente na minha solução. Além do alumínio, eu tenho a quantidade de cálcio, eu tenho a quantidade de magnésio, mais a quantidade de potássio que o meu solo tem, e a unidade de medida, lá, ó, é em centimol por decímetro cúbico. Opa, desculpa, desfoquei aí, foi sem querer. Vou parar aqui. Mexi. Certo? Então, é dado em centimol por decímetro cúbico, tá? Que é a unidade de medida. Então, a CTC potencial do meu solo, ela é calculada pela quantidade de hidrogênio, quantidade de alumínio, quantidade de cálcio, quantidade de magnésio e potássio que esse solo tem. Então, eu vou lá, a partir da minha análise química do solo, vou calcular cada elemento desse, somar eles em centimol e dar a minha CTC. Beleza? Já a CTC efetiva, ela não tem a presença do hidrogênio mais. Ela é o alumínio, tá? O alumínio, o cálcio, o magnésio e o potássio do meu solo, também dado a unidade de medida em centimol por decímetro cúbico, tá? Em centimol por decímetro cúbico. Beleza? Então, a diferença entre CTC efetivo e potencial é simplesmente que uma tem a presença do hidrogênio e a outra não. Nós vamos explicar isso, o porquê que uma tem hidrogênio e a outra não tem, lá na parte de fertilidade do solo. Vocês vão entender que o hidrogênio ele vai influenciar no pH, ele é um elemento químico que nessa ligação com o colóide faz ligação covalente, uma ligação extremamente forte, difícil de ser quebrada, por isso que ele a gente chama de CTC potencial quando tem a presença dele, e efetiva, que é a que a gente realmente usa na troca de íons, é só o alumínio, cálcio, magnésio e potássio. Beleza? Mas isso daí, essa
esse conceitual de por que não e por que sim, vocês vão aprofundar aí nesse conhecimento quando forem para a disciplina de fertilidade do solo. Então, fiquem tranquilos que ainda vamos abordar isso novamente na parte de química da fertilidade do solo mesmo, tá? Aqui é só para definir classificação, tá? O porquê que eu considero um solo eutrófico e porquê que eu considero um solo de beleza. Mas a gente tem que falar para vocês que existem essas duas CTCs, tá? No nosso caso, nós vamos utilizar só a CTC potencial para calcular se o solo é eutrófico ou distrófico. Aí, além disso, pessoal, nós temos junto com essa CTC, nós temos outras coisas também que a gente define, que é o que a gente chama de SB, que é o que a gente chama de soma de bases, tá? Então, o que é o que eu chamo de soma de bases? SB, soma de bases. O que é a soma de bases? É a quantidade de cálcio mais a quantidade de magnésio mais a quantidade de potássio que esse solo tem. Opa, potássio aqui é só um a mais. Não tem isso aqui não, tá? Só um a mais. Certo? Também é um outro conceito que nós vamos entender, que a gente chama de soma de bases. Então, o que seriam as bases do meu solo? Cálcio, magnésio e potássio, tá? Que, em tese, são essas bases, o cálcio, magnésio e potássio, que vai definir se meu solo ele é pobre ou rico em nutrientes. E a maior quantidade dessas bases significa que nosso solo está rico em nutrientes. Menor quantidade dessas bases, aumento do alumínio e do hidrogênio, significa que nossos solos, então, eles estão pobres, né, em nutrientes. Beleza? Um outro formulazinha que também nós vamos trabalhar, que vai ser importante vocês entenderem como que a gente obtém, é a da saturação por alumínio, tá? Então, a saturação por alumínio é dada dessa seguinte fórmula aqui, ó, M%, tá? Então, o M% nada mais é do que a saturação por saturação por alumínio, tá? Que ela é dada da seguinte forma: é a quantidade de alumínio que tem no meu solo dividido pela pela minha CTC dividido pela minha CTC efetiva, certo? Vezes 100, tá? Então, essa é a minha fórmula da minha saturação por alumínio. A saturação por alumínio vai ser importante para dizer qual é a quantidade de alumínio que tem no meu solo. Dependendo da cultura, a gente tem um nível de tolerância, 10%, 20%, 30%, 40% e etc. Dependendo da cultura. Então, por exemplo, quando eu falo de algodão, que é uma cultura extremamente sensível ao alumínio, eu não posso chegar à saturação por alumínio a 10%. Já eucalipto, por exemplo, que é uma cultura bem tolerante ao alumínio, eu posso chegar a minha saturação por alumínio até 70%. Então, dependendo da cultura, a porcentagem de alumínio no solo define isso. Alguém vai fazer alguma pergunta? O alumínio é considerado como um metal pesado, professor? Ele é um metal, certo? Dentro da família dos metais, lá dentro da classificação da tabela periódica. Ele não é um metal pesado porque ele não causa contaminação do solo, tá? Ele não é um contaminante do solo, tá? Mas ele é tóxico para as plantas, certo? Ele é um elemento tóxico para as plantas. Só que ele não é um metal contaminante. Por quê? Porque ele é um metal que se encontra abundantemente no solo. Ele é encontrado em grande quantidade. Ele é, inclusive, dentro dos elementos químicos mais abundantes no
crosta terrestre, o primeiro elemento químico mais abundante é o oxigênio, que constitui a crosta. Depois, o segundo elemento químico é silício, Si. E o terceiro elemento químico mais abundante é o alumínio. Então, o alumínio ele está em abundância e é constituinte de solo. Tá? Então, ele vai estar abundante no solo. Só que para o vegetal, ele é um elemento tóxico. Tá? Ele vai causar, dar problemas de toxidez. Beleza? Mas ele não é um metal pesado. Tá? Respondendo a sua pergunta. Tá bom? Beleza. Porque para ser um metal pesado, primeiro ele tem que ter força de potencial contaminante e ele não é, em tese, natural, né, encontrado em abundância e distribuído de uma forma bem homogênea no solo. Então, por isso que ele não é um metal pesado, tá bom? Então, a saturação por alumínio ela é calculada dessa forma, certo? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Só para a gente calcular. Um exemplo, então, só para a gente citar. Então, se eu estou lá na parte da minha análise química do solo, eu constatei que o meu teor de alumínio, meu teor de alumínio, ele está em aproximadamente 0,8, né, centimol por decímetro cúbico. Então, vamos lá. Então, eu tenho aí um valor de 0,8 centimol por decímetro cúbico. E eu sei que a minha saturação, minha CTC efetiva do meu solo, a minha CTC efetiva, ela está em torno aí de 1,2 centimol por decímetro. Então, dá um exemplo para vocês entenderem aí, tá? Como que é feito o cálculo da minha saturação por alumínio. Se eu pegar isso, deixa eu só colocar aqui, peraí, voltar lá, que saiu. Então, voltando aí a minha imagem. Então, se eu pegar aí esse exemplo que eu acabei de dar, teor de alumínio do solo de 0,8 centimol e a minha CTC efetiva de 1,2, como que eu calculo a minha coisa? É só eu pegar aqui, ó, pegar na minha fórmula, certo? Colocar o meu teor de alumínio, dividir esse teor de alumínio por 1,2, multiplicar por 100. Isso dá quanto aí, pessoal? Vamos ver se vocês conseguem entender no resultado. Dá quantos por cento aí? Vamos lá, pessoal, calculem para mim aí. Peguem 0,8, dividam por 1,2, vai dar o quê? Aproximadamente 0,66. Vezes 100, dá o quê? Aproximadamente aí, ó, 66,6% de saturação por alumínio. Certo? Então, dá aproximadamente aí 66,6 saturação. É uma saturação bem alta, tá? Bem alta. A maioria das culturas toleram até no máximo 25, 30%. Maioria, na média, né? Depende, tem cultura que é menos, tem cultura que é mais. Então, por exemplo, café, 25%. Soja, de 20 a 25%. Algodão, de 10 a 15% de saturação por alumínio. Acho que talvez aqui algumas braquiárias, talvez a braquiária consiga tolerar, mas principalmente eucalipto. Só eucalipto nesse caso aqui, que seria uma árvore, tá bom? Que tem esse nível de tolerância. Então, a saturação por alumínio vai ser importante para nós na classificação, porque se a gente vai definir se ele tem caráter álico, alítico, tá, do solo, que tem a ver com o teor de alumínio que esse solo tem, beleza? Então, essa saturação por alumínio aqui, ela vai ser importante para nós lá na classificação solo, na parte da química do solo, entendeu? É a partir da parte da química do solo que nós vamos fazer análise química e classificar o solo pela saturação por alumínio também. É um dos atributos diagnósticos para a classificação, beleza? Então, saturação por alumínio, ele é
uma coisa que nós vamos utilizar muito, tá? Na disciplina, para a gente trabalhar, classificar se ele é um solo rico ou abundante no teor de alumínio ou pobre, tá bom? Uma outra coisa também dentro dessa parte de cálculo da química do solo é o que a gente vai chamar de saturação por alumínio, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Saturação por alumínio, que é dado por essa fórmulazinha aqui, ó. V%, certo? Então, a saturação por bases, perdão. Certo? Então, saturação por bases, que é definida como V%, beleza? Essa saturação por bases, como que ela é calculada? Ela é calculada a partir da soma de bases, olha lá, ó, dividido pela minha CTC potencial, certo? Vezes 100. Esse é o cálculo da minha CTC. Então, só para a gente recapitular, então, lá, vou voltar aqui só para a gente pegar minha CTC aqui. Então, a minha CTC potencial, tá, pessoal? Ela nada mais é do que a soma do alumínio, do hidrogênio, alumínio, cálcio, magnésio e potássio do meu solo. Beleza? Tem um outro termo também que a gente utiliza aqui, que é tesão, tá? A gente utiliza tesão também para definir CTC potencial. E Tzinho para CTC efetivo. Então, essas duas coisas vocês também vão ver na literatura. CTC potencial como tesão e CTC efetiva como Tzinho. Beleza? Então, só para a gente recapitular aqui, para a gente mostrar para vocês, tá? Então, a minha saturação por bases, ela é dada especificamente por isso, pela soma de bases, lá, ó, vou voltando aqui então, soma de bases é o que? O somatório do meu cálcio, do meu magnésio, mais meu potássio, meu solo, e disso, depois, dividido pela minha CTC potencial, vezes 100. CTC potencial, então, só recapitulando, nada mais é do que alumínio, hidrogênio, alumínio, cálcio, magnésio e potássio. Beleza? Certo. Então, como que a gente calcula? Um exemplo aí, esquemático do cálculo da minha CTC potencial. Vou colocar até aqui no cantinho. Exemplo. Então, vamos supor que o meu solo tenha uma soma de bases aproximadamente de 0,5 centimol por decímetro cúbico. E eu tenho um tesão lá, CTC potencial, um tesão de aproximadamente 1,6 centimol por decímetro cúbico. Então, como que é feito o cálculo aqui, então? A partir desse exemplo que eu acabei de dar para vocês aqui na nossa aula. Então, meu cálculo ele vai partir da seguinte forma. Então, vamos lá. V%, certo? Meu V%, certo? Aí eu calculo a partir da minha soma de bases, 0,5 dividido por 1,6 vezes 100. E é para transformar em porcentagem, né? Então, façam aí o cálculo para mim. Qual que é o valor do meu V% aí? Nesse exemplo que eu acabei de dar. Vamos ver se quem consegue responder mais rápido aí para mim. E aí, quanto que deu? 31,25. 31,25, tá? Eu vou clicar 31,3, tá? Que é um valor aproximado. Estou arredondando aqui, por cento. Então, a minha soma de bases aí a minha saturação por base é de 31,3%, tá? Esse valor aqui, pessoal,
vai ser extremamente importante para nós, tá? Deixa eu pegar aqui, peraí. Esse valor aqui vai ser extremamente importante. Por quê? Por que que ele vai ser extremamente importante? Porque para a gente definir o que é um solo eutrófico ou um solo distrófico, a gente define isso a partir desse cálculo que eu acabei de dizer. Então, por exemplo, um solo eutrófico, tá? Solo para eu considerar um solo eutrófico, eu tenho que ter a minha saturação por bases maior que 50%. Para mim considerar o meu solo distrófico, a minha saturação por bases tem que ser menor, aqui é menor, é maior ou igual, tá? Aqui menor que 50%. Beleza? Aqui, quando eu falo de um solo eutrófico, estou falando de um solo rico em nutrientes. E aqui um solo pobre em nutrientes. Certo? Então, a saturação por bases do meu solo define se meu solo é pobre, se ele é pobre ou rico em nutrientes. No meu exemplo anterior, que eu dei aqui, o nosso solo, esse solo do meu exemplo que eu dei aqui de cabeça, é eutrófico ou distrófico? E aí, pessoal? Eutrófico ou distrófico? Distrófico? Ele é distrófico. Ou seja, um solo pobre em nutrientes. Certo? Agora... O segundo exemplo também é distrófico, né, Rafael? Qual exemplo, especificamente? Só dei um exemplo, por enquanto. Segundo... o segundo é distrófico, beleza? Porque ele também deu 31 e 30. Sim. Beleza? O exemplo que eu dei anterior, de 60%, é do alumínio, tá? Aí agora, eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, de como que isso interfere na nossa vida cotidiana. Então, aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês aqui agora, tá? Que está na minha mão aqui, que eu acabei de pegar. Uma análise química do solo, certo? Uma análise química do solo. Eu não vou aprofundar nisso, por quê? Porque essa análise química do solo, você vai trabalhar ela com mais cautela e vamos destrinchar isso na disciplina de fertilidade. Aqui o objetivo é só classificação. Mas, olha só, eu vou lá aqui, ó. Vou pegar para vocês e vou aproximar um resultado aqui, ó. Vou aproximar o resultado. Olha lá, está vendo ali, ó. Matéria orgânica, soma de bases, que é SB, CTC, potencial nesse caso, V%, tá vendo ali? Olha lá, ó, V%. Todo mundo conseguiu enxergar o V%? Eu vou riscar aqui para vocês verem. Sim. Ó, V% tá ligado isso e o M% do lado. Então, olha aqui, ó, onde eu estou riscando aqui, lá, ó, eu tenho na primeira linha um solo, na segunda linha outro solo, tá vendo? Então, nesse exemplo aqui, ó, nesse exemplo tá 50% na primeira linha e 3,8 na segunda linha. E o meu teor de alumínio no primeiro solo coletado é 0 e no meu segundo solo 11,1% de alumínio. Nesse caso aqui, quando tem na primeira linha, então, no meu primeiro exemplo,
no meu primeiro exemplo aqui que eu estou focando para vocês aqui, certo? Vamos ver aqui, deixa eu só terminar de focar. Nesse meu primeiro exemplo, a minha pergunta é, no meu primeiro solo, eutrófico ou distrófico? Ele é eutrófico, porque o eutrófico ele é maior ou igual a 50%. Exatamente. E o de baixo? Eutrófico ou distrófico? De baixo, distrófico, porque é menor que 50%. Exatamente isso. Então, a partir desse conceito de eusolo, distrófico, eutrófico, nós vamos classificar os nossos solos, beleza? E a forma como a gente determina a saturação por bases, certo? A forma como a gente determina se ele é eutrófico ou distrófico é dessa forma que eu acabei de descrever para vocês, tá? O processo básico. Então, olha para vocês verem como que tudo faz sentido. Quando a gente fala de textura, nós estamos falando basicamente de solos do teor de areia, silt e argila. Uma parte dessa textura, que é a argila mais matéria orgânica, vai servir como coloide e vai ajudar na retenção e troca de íons. Quanto maior for a capacidade de troca de cátions, melhor vai ser a capacidade de reter e trocar esses cátions com o solo e que vai interferir lá na soma de bases, que vai interferir na saturação por bases e que vai interferir na classificação do solo, se ele é rico ou pobre em nutrientes. Beleza, pessoal? Então, agora, eu quero que alguém tenha alguma pergunta, alguma coisa a questionar ou a falar? Professor, eu tenho uma perguntinha assim, eu não sei se você vai estar sabendo dessa parte, mas eu acho que não estou sabendo muito. É sobre as primeiras provas, aquela uma que vale 1.000 pontos presencial. Como vocês estão pretendendo fazer isso com a gente? A prova oficial, ela vai ser uma prova... Quem foi que perguntou? Desculpa. Valdemar. Valdemar. Tá, Valdemar. Aqui essa prova, normalmente, ela é presencial em sala, né? A dúvida é assim, se a faculdade não voltar a tempo, o que vamos fazer para a gente ganhar esses 1.000 pontos? Ou como a gente vai fazer para ganhar esses 1.000 pontos? Tá. Presencial. Valdemar, olha só. Antes de responder essa pergunta sua, só para mim saber se alguém que está assistindo a aula tem alguma dúvida sobre o conteúdo especificamente. Só para mim terminar o conteúdo, que aí eu vou falar sobre as provas, tá bom? Só para a gente não perder a linha de raciocínio, tá? Tem alguém que tem alguma dúvida em relação ao conteúdo? Sim ou não, pessoal? Não. Então, agora, eu quero que vocês façam, a partir de agora, tá? Uma pesquisa, aí depois, só para a gente encerrar a transmissão online. Então, a partir de agora, nesse restante de aula, depois que eu encerrar a minha transmissão, eu quero que vocês façam uma pesquisa relacionando a... Eu quero que vocês façam uma pesquisa, pessoal, abordando esse tema aqui, tá? Então, qual é a toxicidade do alumínio? Por que o alumínio aqui, ó, ele é tóxico para as plantas? O que ele causa nas plantas? O que faz com que ele seja tóxico, tá bom? Então, esse vai ser o tema para vocês fazerem um aprofundamento dessa discussão que a gente deu na aula de hoje. Beleza? E aí, Professor, na aula que vem... Oi, pode falar. Pode repetir o tema? O áudio cortou. Certo. Toxicidade do alumínio. Espera aí, deixa eu só fechar aqui. Opa, vou voltar lá. Eu coloquei aqui, ó. Estou projetando aí para vocês. Toxicidade do alumínio nas plantas. Beleza? Essa é a pesquisa, tá bom? Que vocês vão fazer. Então, a ideia é ver como que esse elemento aqui, tá? Que é um elemento abundante nos solos, naturalmente abundante, por que eles causam toxicidade? O que é essa toxicidade, né, especificamente falando?
Beleza? Eu quero que vocês façam essa pesquisa para a gente aprofundar sobre o conteúdo que a gente abordou aqui na sala de aula. Beleza? Pessoal, alguém tem alguma dúvida em relação a alguma coisa que foi tratada hoje? A ideia nossa é... Sim, pode falar. Só uma última pergunta. Se é igual a 50%, ele é eutrófico, né? Igual ou maior é eutrófico. Tanto é que tem um sinalzinho de mais aqui, ó. Kathleen. Tem um sinalzinho embaixo. Igual ou maior, tá bom? Ô, Rafael, você tá fazendo essa aula pelo celular, cara? Pelo celular. Nossa, que a imagem no computador fica muito ruim, mas... Certo. Eu estou gravando a aula, viu, Guilherme? Depois você pode assistir essa aula também. E eu posso disponibilizar o material depois, as anotações para vocês, tranquilamente, sem estresse, tá? Em relação ao conteúdo, vocês não vão perder, tá bom? Fechou. Kathleen, então, esse sinalzinho aí, ó, indicado aqui, ó, esse sinalzinho embaixo, maior, igual ou maior que 50%, beleza? Certo? Professor, Certo. Sim. A gente sabe que o alumínio é tóxico para algumas plantas. Quando é em excesso no solo, como ele é corrigido? Isso, boa pergunta, Mauri. Inclusive, essa pergunta ela é muito boa para ser respondida porque ela é o foco da nossa profissão. Então, se o alumínio ele é tóxico, como a gente pode converter isso? Aí a resposta que eu vou dar para vocês, que inclusive tem uma aula prática da disciplina de vocês que eu ia mostrar isso, que é as rochas de origem carbonáticas, que são os calcários, que são rochas que têm potencial de corretivo de acidez do solo, tá? Então, os calcários, que é o processo de calagem hoje, a calagem nada mais é do que você moer uma rocha, que é o calcário, e aplicar no solo. E com essa aplicação, o calcário em contato com a água, ele consegue neutralizar o alumínio e o H+ livre em solução, entendeu? A forma de corrigir é a partir da calagem, tá? Mas, assim, especificamente, não é foco da nossa disciplina, falar sobre os métodos de recomendação de calagem, etc., porque é uma parte de fertilidade. E o que eu vou mostrar para vocês nessa disciplina é que as rochas de origem sedimentar carbonáticas, são os calcários, ajudam nesse processo de neutralização do alumínio tóxico. Beleza? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Maurício. Sim, professor, obrigado. Beleza? Professor, repete a minha questão do aditivo do calcário, como que se faz? Ele é triturado, aplicado em projeção com água? Não, Depois, porque acontece. Gostaria de dizer. Nós vamos ter uma aula prática só disso, tá? Eu vou mostrar para vocês os calcários, as rochas, a diferença entre os calcários, porque não é só um calcário. Tem a calcita, que é o mineral, calcário calcítico, calcário dolomítico e dolomita, especificamente, que é o que a gente chama de calcário industrial, calcário agrícola, calcário agrícola e calcário dolomítico. Todos esses são rochas carbonáticas, à base de carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, em contato com a água, ele inicia sua reação química e neutraliza o alumínio tóxico e o H+ também, que está na solução e preso no colóide, certo? Ele pega esse alumínio e neutraliza ele. Eu vou mostrar isso para vocês especificamente como nessa aula que eu estou falando para vocês, mas basicamente o processo de correção da acidez, tanto para o alumínio quanto para o H+, ele se inicia pela rocha, né, que ela é moída, aplicada ao solo, né, a lanço, e depois essa rocha, esse pó de rocha, em contato com a água do solo mesmo, você não precisa irrigar, não. O solo só basta o solo estar úmido, tá? Então, em contato com a água, ele inicia o processo de neutralização do alumínio e do hidrogênio, certo? Elevando o pH e deixando o alumínio indisponível para a planta, certo?
Tá ok, não, eu tinha entendido que necessitaria de uma chuva, vamos dizer, um conteúdo Não, maior. tem que ter água, porque Aham. o processo de reação de neutralização, que eu vou mostrar para vocês isso, para correr a neutralização, precisa ter água no processo. Não necessariamente uma chuva, mas o solo tem que estar úmido, entende? Para isso acontecer. Tá ok, professor, obrigado. Beleza? Certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então, não havendo, então eu quero que vocês façam então, essa pesquisa da toxicidade do alumínio, beleza? O porquê que ele é tóxico e o que ele causa nas plantas, tá? Isso é uma coisa que nós vamos discutir a partir da semana que vem, um tema de discussão nosso. Nós vamos começar a aula discutindo isso, beleza? Eu não esqueci o nome. Quem foi que perguntou sobre as provas? Valdemar, seguinte, não tem nenhuma parecer técnico ainda, mas caso se adia a quarentena, se estenda a quarentena para até as datas das provas, as provas oficiais vão ser adiadas, tá? Porque o que acontece? Essas provas oficiais são provas mesmo realizadas de forma presencial. Então, pode ser que, aí é uma determinação que a companhia vai dar para a gente, que essas provas sejam adiadas. Na verdade, já existe um indicativo que elas já vão ser adiadas, independente se a gente voltar a semana que vem, não às nossas aulas. Elas já vão ser adiadas, não vão ser mais no final do mês. Vai ser, talvez, em maio ou bem próximo das provas oficiais do segundo bimestre. Que juntas, mas isso vai acontecer presencialmente, tá? Essas provas oficiais. O que pode não acontecer é as atividades parciais, que são os nossos seminários, que eu passo na minha disciplina, passei para vocês os seminários. Se essa quarentena for estendida, aí eu vou ter que criar um outro método avaliativo para vocês, talvez um trabalho, alguma coisa desse tipo. Mas se não for estendida, ainda permanecem os seminários presenciais. Beleza? Não sei se conseguiu responder sua pergunta. Professor. Tranquilo, entendi. Professor José, novamente. Certo. Esse seminário, não tem como a gente fazer uma transmissão, marcar uma hora, ou o grupo que está fazendo o seminário e apresentar online para você também ou não? Então, é uma possibilidade, entendeu? É uma das possibilidades. Eu vou... primeiro, vamos ver se a gente vai estender a quarentena ou não, porque não tem nenhuma determinação ainda da companhia que estenda a quarentena, certo? Por enquanto, até dia 13 a gente está de quarentena, a partir do dia 13 a gente retornaria às aulas presenciais. É isso que, por enquanto, está acordado. Não sabemos se isso vai ser adiado ou não. Tá? Então, vamos esperar primeiro essa determinação, porque se não for adiado, a gente vai apresentar nas aulas presencialmente. Se for adiada a quarentena, aí a gente vai pensar uma outra forma. Uma das possibilidades é essa que eu pensei mesmo, transmissão online. Vai ser mais difícil porque tem algumas pessoas que não vão conseguir apresentar, etc. Mas vamos tentar ver. Eu não descartei essa hipótese ainda, beleza? Beleza, obrigado, professor. Então, pessoal, se vocês não têm nenhum outro questionamento, eu vou deixar então que agora vocês façam essa pesquisa, tá? E a gente retoma então no mesmo horário, mesmo semana que vem, beleza? Espero que semana que vem a gente se encontre presencialmente. Eu torço para isso, beleza? Professor, essa pesquisa nós vamos discutir na próxima aula, você vai querer que envie? Não, nós vamos discutir em sala. Tá ok. Tá bom? Tá ok, obrigado. Então, tá bom. Então, pessoal, tenham uma boa noite para vocês aí, tá? Boa noite. E até semana que vem. Beleza? Valeu. A transmissão. Falou.